Pode. Botar assim, né? Pronto. Vamos lá, gente. Aí eu trouxe uma apostilazinha para cada um de vocês, porque como a oficina é mais prática, né? Então eu não preparei material didático. Mas aí eu trouxe uma apostila para que vocês possam ir acompanhando. Deixa eu ver quantos tem. Acho que. E eu dei uns para socorrinho, acho que vai acabar faltando. Tá. Deixa eu ver para todo mundo logo. Desculpa. Eu tinha impresso 30. Aí, como eu vi pouca gente, aí eu disse, socorrinho, leva porque você vai aproveitar na disciplina. Já, mas dá. Aqui deu certinho. Então, a gente vai seguir hoje a sequência didática aí da apostila, certo? Então, eu pensei em a gente fazer algo mais prático mesmo, explicar os testes funcionais para vocês e a gente aplicar entre a gente, tá? Então, basicamente, hoje a funcionalidade é o cerne dos cuidados relacionados à pessoa idosa. Então, a gente sabe que quanto mais preservada a funcionalidade, ou seja, a capacidade de realizar as tarefas básicas, instrumentais e avançadas da vida diária, maior é a taxa de sobrevida dessa pessoa. Consequentemente, quanto mais perda de função a pessoa apresenta, mais próximo da mortalidade ela se encontra. Então, quando a gente pensa hoje no cuidado à pessoa idosa, independente de ser específico da educação física, a funcionalidade é o centro, tá? É o centro dos cuidados. Médicos, do fonoaudiólogo, do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, de qualquer pessoa que trabalhe com a pessoa idosa, a funcionalidade é o centro. Isso traz para a gente, né, profissionais de educação física e para os futuros profissionais de educação física, um grande protagonismo no mercado de trabalho, porque quem atua diretamente na manutenção e na melhora dessa funcionalidade é a educação física, né? Os profissionais do movimento da maneira geral. Mas a fisioterapia, ela entra mais num momento de uma necessidade de reabilitação, de restabelecimento de função. Uma vez restabelecida essa função, a educação física é que assume esse cuidado, porque a gente tem, né, as ferramentas, as habilidades e competências para que se possa dar continuidade dentro dessa periodização na prescrição do exercício físico. Então, o objetivo principal é que a gente seja capaz de manter ou melhorar a funcionalidade da pessoa idosa para que ela possa viver com mais saúde e mais qualidade de vida. A gente sabe que a taxa de pessoas, a pirâmide demográfica, ela vem se invertendo, né? Então, a prevalência de idosos e adultos mais velhos e idosos na sociedade, ela é muito mais alta hoje do que há um certo tempo atrás. E, atualmente, nós já temos no Brasil mais pessoas idosas do que crianças de 14 anos abaixo. Então, a gente já vive essa inversão demográfica, não é mais uma coisa do futuro. Nós já estamos vivendo ela, que se esperava que isso só fosse acontecer em 2030. Só que essa inversão da pirâmide, ela está muito acelerada. Então, cada vez mais é necessário a gente se especializar, porque mesmo que quem não queira trabalhar com idoso, vai ter que saber trabalhar com idoso, porque o idoso vai estar em todos os ambientes, em todos os serviços. Então, não tem como você não entender nada de como abordar uma pessoa idosa, porque mesmo que você pense, eu não quero trabalhar com idosos, eu vou trabalhar com... Vamos lá, dá um exemplo, gente. Alguém que pensa assim, eu não consigo pensar fora desse cenário. Mas trabalhar com criança, pronto. Trabalhar na hotelaria. Vai chegar a demanda. Em todos os lugares, exatamente. E esse aumento da expectativa de vida, ele precisa vir associado ao aumento da qualidade de vida. Então, não adianta viver mais, só que com debilidades associadas. Então, se a gente está tendo o privilégio de viver mais, a gente precisa ser capaz de viver mais com uma boa saúde e uma boa qualidade de vida. E a independência funcional é o cerne desse cuidado. Uma vez que a pessoa começa a perder a independência funcional, outros aspectos também vão sendo prejudicados. O maior número de doenças
relacionadas à falta do movimento, né, as doenças hipocinéticas, hipertensão, diabetes, o maior adoecimento em relação à saúde mental, a perda cognitiva, o aceleramento de demências, de processos demenciais. Então, tudo isso tem um maior avanço à medida que a gente perde a capacidade da função. Então, a avaliação funcional, ela faz parte da avaliação inicial para que a gente possa conhecer qual é a condição de saúde dessa pessoa, para que a gente possa intervir com a atividade física, a prescrição da atividade e do exercício físico, tá? Então, eu trouxe alguns testes específicos, que são testes práticos, validados cientificamente, que têm um baixo custo de aplicabilidade, e muitos deles não precisam de um espaço muito grande para a gente conseguir aplicar, e eles dão todos eles têm valores normativos que está nas últimas páginas, as tabelas. Então, eles trazem para a gente a possibilidade de classificar essa funcionalidade da pessoa idosa, tá? Em relação às tarefas físicas. A funcionalidade ela vai ser dividida em 3 aspectos, né? As atividades básicas da vida diária, ela avalia esses 3 aspectos. As atividades básicas da vida diária, que é a nossa capacidade para realizar as atividades necessárias à nossa sobrevivência, à nossa higiene, ao nosso bem-estar. Por exemplo, tomar banho, comer sozinho, né? Sair de uma cadeira sozinho e se movimentar, né? A mobilidade relacionada às tarefas do dia a dia. As atividades instrumentais da vida diária, elas já se relacionam à capacidade administrativa do dia a dia. Então, por exemplo, cozinhar, gerenciar as finanças. Para essas atividades, existem outros testes que não são esses testes funcionais. Esses testes funcionais são a parte física, para a gente avaliar as tarefas do dia a dia, certo? Assim como as atividades avançadas, que aí se relaciona a estar inserido no mercado de trabalho, atuar, né, dentro das suas atividades laborais, dentro do seu núcleo social, né, desenvolver funções dentro de uma sociedade. Então, essas são as tarefas avançadas de vida diária, certo? Então, a bateria de testes que a gente vai aprender hoje, vai discutir sobre elas, são as atividades básicas de vida diária, na grande maioria, tá? Então, vamos lá. Na sequência, qual é o primeiro teste, por favor? Força de pressão manual. A gente usa um dinamômetro manual. Eu ia trazer para vocês, mas eu não consegui trazê-lo. Mas é bem simples, né? Vocês já viram o dinamômetro aqui na UFAL tem, né? No curso de Educação Física. Professora Socorrinho também, que atua muito nessa linha relacionada a idosos, ela também utiliza bastante. O dinamômetro de pressão manual, ele é um aparelho pequeno, né? Então, eu vou segurar ele com a mão e aí tem toda a descrição do teste. Para a pessoa adulta jovem, o protocolo é diferente do protocolo de idosos, tá, gente? Então, quando vocês chegarem lá na disciplina de medidas e avaliação, talvez vocês aprendam o protocolo diferente, que é a pessoa em pé, com o braço estendido e vai apertar. O protocolo da pessoa idosa, a pessoa precisa estar sentada com o braço apoiado a 90 graus, em posição neutra. E a manopla do aparelho precisa ser ajustada para a pegada, né, alinhada nessas linhas das falanges, e a pessoa vai apertar o aparelho o máximo que puder. Geralmente, o tempo que a pessoa permanece fazendo força é em torno de 5 segundos. Mas vocês vão ficar observando o ponteiro, se for o analógico, ou o número que vai aparecendo lá, se for um dinamômetro digital. Quando esse número começar a cair, ela já fez a força máxima, você já pode parar. São 3 tentativas, com intervalos de 30 segundos a 1 minuto entre um e outro, está descrito direitinho aí, com o braço dominante, certo? Então, essa é uma avaliação para a medida da força muscular. O próximo teste é o de flexibilidade, né? Tá aí. Pronto. Flexibilidade, existem várias formas de se monitorar. Mais para frente, no final, vai ter a bateria de Hickley-Jones, que é o Senior Fitness Test, que é uma forma mais fácil e mais prática, porque não precisa de nenhum material específico. Mas eu coloquei aí no protocolo para vocês a medida de flexibilidade tradicional, com o banco de Wells. Então, o banco de Wells, naquele banquinho que a gente monta, né, encosta ele na parede
A pessoa precisa estar sentada, as pernas estendidas, não pode flexionar o joelho. Ela vai inspirar, expira, empurrando a régua, né, do banco de Wells o máximo possível. O registro já fica no próprio banco e o próprio banco já tem as medidas de classificação de acordo com a faixa etária. Então, para isso também não tem muito segredo. Agora a gente vai entrar nos testes específicos para idosos, tá? É sentar e levantar. Próximo. Levantar decúbito dorsal. Algum voluntário? A gente não tem colchonete, né? Mas algum voluntário? Vamos lá. Como é teu nome? Michele. Pode tirar, Michele. Ó o prendedor nas costas. Pronto. O teste de levantar do decúbito dorsal, antes da gente fazer esse teste, a gente precisa perguntar se a pessoa consegue levantar do chão sozinha, tá? Porque ela tem que ser capaz de levantar do chão sozinha. Tu não entendeu que era para deitar, não, foi? Se você vai conseguir, vai! Estenda a perna, por favor. Esse teste ele é feito 3 vezes, tá? E aí eu vou pedir, Michele, para você levantar o mais rápido que você puder. E assim que você levantar, você tenta ficar estável, tá bom? Agora, o que vai acontecer, gente? A pessoa idosa, geralmente, e aí ela pode levantar da forma como ela conseguir, tá bom? Tem gente que vai... Deixa eu deitar aqui também, o bloco daqui a gente vai para casa, né? Tem gente que vai, levanta, começou, já fica em pé. Tem gente que quando estiver deitado, vai girar, vai apoiar os pés, vai apoiar o joelho, vai apoiar o pé e vai levantar. Não tem problema. O importante é ela conseguir levantar, certo? Vamos lá? E eu vou marcar o tempo que você leva. O relógio descarregou, deixa eu pegar o celular. O tempo que você leva para levantar. Esse teste de levantar do decúbito dorsal, ele é autorreferenciado. Esse é um dos que não tem ponto de corte estabelecido para a idade, tá? Prepara, vai. Boa, 1 segundo e 34. Vamos mais uma vez? E aí, gente, quem faz esse teste, por exemplo, eu estou aqui segurando o celular. Se eu tivesse que segurar o celular ou fazer a marcação, ia ficar muito complicado para eu conduzir o teste. Então, o ideal é que tenha outra pessoa. E quem aplica o teste tem que estar atento na avaliada, porque ela pode levantar e ficar tonta. E aí eu tenho que estar preparada para dar um apoio para ela não cair, tá? Prepara, vai. 1h43. Vamos à última? Prepara, ligeira, viu? Prepara, vai. 1h41. A primeira foi mais rápida. Obrigada, Michele. Bom, o teste é isso, tá, gente? E aí, tanto faz como ela vai se levantar. Então, se ela gira ou se ela para de ir para lá, para cá, tanto faz. O importante é que ela levante sozinha. E aí, o avaliador tem que estar sempre próximo, caso a pessoa fique tonta, para segurar e evitar uma possível queda. Outra coisa, o cronômetro só para quando a pessoa estabiliza. Se ela levantar e ficar tentando se ajeitar, o cronômetro está rodando. Então, tem que orientar a pessoa que ela precisa levantar e parar o mais rápido que ela puder, certo? Nesse teste, não. Esse teste é autorreferenciado. Então, ele serve para classificar você com você mesma daqui a um determinado período de tempo. Então, por exemplo, eu avaliei você agora, aí a gente vai começar uma intervenção com atividade física e a gente vai reavaliar depois de 3 meses. Aí eu consigo observar se teve mudança nesse período. Se o tempo reduzir, é porque você está mais adaptada, né? Está com uma melhor condição física.
Vamos para o próximo. Qual é o próximo aí, gente? Sentar e levantar da cadeira. O teste de sentar e levantar da cadeira, ele dura 30 segundos, mas não pode ter rodinha. Obrigada. Nada não. Posso tirar aqui? Eu vou deixar assim, tá? E a gente vai fingir que é uma cadeira sem braço. Quem é o voluntário agora? Ou voluntária? Ah, mas já fica para o próximo. Vira para lá, Samuel, por favor. Isso. Pronto. Ó, gente, a gente tá fingindo que é uma cadeira normal sem braço, certo? Por que não pode ter braço? Porque eu vou medir quantas vezes ele levanta. Eu vou pedir para ele levantar o mais rápido que ele puder. O braço vai atrapalhar. Outra coisa, vejam que eu encostei a cadeira aqui, na bancada. A cadeira tem que estar sempre encostada em algum local que não vá permitir que a cadeira ande, enquanto ele estiver sentando e levantando, tá? Então, o ideal é uma parede ou um móvel pesado como esse, que não vai deixar a cadeira correr, para evitar também uma queda, certo? Samuel, eu vou marcar 30 segundos. São 3. Eu vou marcar 30 segundos. Na verdade, esse teste ele só é um ponto, tá? Mas eu, particularmente, eu gosto de fazer mais de uma vez, pelo menos 2, porque a primeira serve como um aquecimento também para essa musculatura específica. Aí quando chegar na segunda, ela já dá um resultado diferente. Então, eu vou marcar 30 segundos. Vou pedir para você cruzar os braços. Nesses 30 segundos, você vai levantar e sentar o mais rápido que você puder, tá bom? Prepara, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acelera, tá acabando. 10, 11, 12, 13, 14. Respira. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Parou. Boa, respira, respira. Samuel amanhã vai ficar dolorido. Provavelmente. Gente, ó, o teste de sentar e levantar da cadeira, ele é um indicador de força e de resistência de membros inferiores. Existem 2 formas de realizar o teste de sentar e levantar. Durante 30 segundos, como eu fiz com o Samuel, pedi para ele sentar e levantar o mais rápido que ele podia. Ou eu posso marcar 5 segundos, eu vou pedir para ele realizar 5 repetições e eu vou marcar o tempo das 5 repetições. Qual o melhor tipo de teste? Durante 30 segundos ou 5 repetições? Depende de qual é a proposta para o qual eu quero avaliar. Então, por exemplo, se eu quero avaliar força de membros inferiores, o teste de sentar e levantar durante 30 segundos, que é o que eu fiz agora, é a melhor opção. Inclusive, é o que está descrito no guideline do Colégio Europeu de Medicina do Esporte para a prescrição. Desculpa, o Colégio Europeu de Medicina do Esporte não, o Colégio Europeu de Sarcopenia, para identificar a presença ou não de sarcopenia. O teste de sentar e levantar durante 30 segundos. Mas se, por exemplo, eu quero avaliar potência muscular, eu tenho uma pessoa idosa que é caidora, cai com muita frequência, a potência é uma variável extremamente importante para evitar quedas, porque é o momento de gerar força rápida. Então, se eu quero avaliar a redução do risco de queda, é melhor eu optar por avaliar o teste de sentar e levantar durante 5 segundos, certo? Mas a gente precisa lembrar que os testes funcionais, eles também envolvem as capacidades físicas. Então, por exemplo, eu não devo no mesmo dia fazer os 2 tipos de testes, os 2 protocolos. Sentar e levantar por 5 segundos e sentar e levantar por 5 segundos não, por 5 repetições ou sentar e levantar durante 30 segundos. Porque ele pode já ter ficado fadigado, né? E, consequentemente, vai impactar no resultado do teste se eu pedir para ele fazer só 5 repetições, tá? Eu vou pedir para ele fazer só para a gente ver. Só para poder vocês visualizarem. 5 repetições. Aí eu vou marcar. Os 5 repetições
Eu vou pedir, Samuel, tu faz 5 repetições o mais rápido que você puder. E eu vou marcar o tempo que ele levou para fazer essas 5 repetições. Como ele tem a urgência do tempo e é um tempo curto, ela é um maior indicador de potência do que força propriamente dita, tá? Prepara, vai. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segundos, 0,8. Foi 1 segundo quase. Obrigada. Não vou pedir para você fazer a segunda, não. Tá, obrigada. Certo, gente? Então, medida de força de membros inferiores, os testes de sentar e levantar da cadeira são indicadores. O que está descrito aí para vocês é o teste durante 30 segundos. Mas existe essa outra possibilidade também, que é avaliar o sentar e levantar para 5 repetições. Sentar e levantar para 5 repetições. Quando ele é ruim? Quando o tempo ele é menor, ele é maior do que 5 segundos. Quando o tempo é maior do que 5 segundos, a classificação não é boa. Para o teste de sentar e levantar da cadeira durante 30 segundos, a classificação é de acordo com a faixa etária. Que está aí para vocês na última tabela, certo? Eu vou pedir desculpas que eu coloquei ela em inglês, porque não deu tempo de traduzir, mas hoje é fácil, né? Joga lá no Google, tudo certo. Qual é o próximo, professora? Ah, joia, obrigada. Ou TUG, né? Que a gente fala também TUG, que é o Time Up and Go. Time Up and Go, ele é um teste de agilidade, certo? Cadê a professora Márcia? Agora eu vou chamar ela. Por favor. Sente-se aqui, por gentileza. O Time Up and Go é a mesma coisa. A gente precisa de uma cadeira sem braço, ela precisa estar apoiada, tá? Só que aí eu vou medir 2,44 m a partir da ponta do pé dela. Peraí, pode pisar. Aonde? Mas precisa não, eu boto a garrafa. Obrigada. Porque o teste geralmente é um cone, né? Então, tá ótimo. Pronto. O Time Up and Go, ele é um teste de agilidade. Também é um teste que indica, também é utilizado como um teste de triagem para sarcopenia. Os 2 testes funcionais de triagem para sarcopenia, na verdade, são 3. Tem o teste de velocidade de caminhada, que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas o principal é o Time Up and Go e o teste sentar e levantar da cadeira, tá? Esse teste é o seguinte, ele é realizado 3 vezes, com intervalos de 1 minuto entre cada repetição. Eu vou pedir para a professora Márcia levantar da cadeira, andar o mais rápido que puder, dar a volta na garrafa, que seria um cone, e sentar novamente, certo? Pode sentar, professora. O teste começa com o avaliado sentado, tá? Então, nesse teste, só não pode correr, mas você precisa andar o mais rápido que você puder. E ele é tempo dependente, eu vou marcar o tempo. Quanto menor o tempo, melhor o resultado do teste, tá? Prepara. Pode ir, vai. Bora. Eita, competitiva, viu? Já saiu correndo. Menina, vocês viram, né? Já saiu. Foi. É o mais rápido que você puder, mas sem correr. É. É quase, né? Prepara. Vai. Bora, 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 bora. Isso. Boa. 4,24. Muito bom. Aí, vamos supor, já deu um tempo de 1 minuto. Vamos para a segunda tentativa. Prepara. Vai. Bora, 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 bora. Sentou. 5,01. O tempo, ele só para quando a pessoa senta. Vocês viram que a cadeira deu uma corridinha, né? Porque a gente tá com a cadeira lateralizada. Então, ela bateu ali, ela coisou. Ela correu um pouquinho. Por isso que o ideal é a gente fazer com a cadeira sem braço. Outra coisa importante, gente, eu não uso, assim, quando só tem cadeira de plástico, eu procuro de alguma forma encontrar algum outro tipo de cadeira ou um banco que tenha mais ou menos a mesma altura da cadeira.
Porque a cadeira de plástico, ela não é segura. Ela tá lá, a gente tá vendo ela direitinho, mas se a pessoa sentar, que vem em velocidade, ela pode quebrar. Então, sempre pensar nas possibilidades de acidentes para tentar evitar uma possível queda, tá? Vamos lá, prepara, vai. Bora, 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 bora. Sem correr. Sentou? 4h27. Arrasou. Obrigada, professora. O time up and go, ele também é classificado de acordo com a idade, mas existe uma classificação genérica também, que ele precisa ser menor do que 5 segundos. E que ele se torna um indicador de fragilidade quando a pessoa realiza ele em mais de 7 segundos, tá? Então, tem essas duas possibilidades. Tanto as classificações genéricas quanto as classificações de acordo com a idade. As classificações de acordo com a idade são dos testes que são em comum com a bateria Hickley-Jones, que é a Senior Fitness Test. É uma bateria que ela é de 2002, mas que ainda é a mais utilizada e ainda não há na pesquisa científica algo que tenha conseguido retirar a credibilidade da eficiência da bateria de Hickley-Jones, tá? Então, é algo que é uma literatura clássica, e aí pode ter gente que vai dizer, ah, mas é antiga, deve ter alguma coisa mais nova. Não tem. A bateria de Hickley-Jones continua sendo a mais válida cientificamente, tá? Gente, outra coisa importante, o tempo só para quando a pessoa senta completamente. Então, ela pode vir aqui bem rápida, só que o tempo dela girar para sentar de novo pode duplicar o tempo do teste, mas a gente não pode fazer nada. Às vezes a gente fica ali na inquietação, porque está vendo que está ótimo, mas na hora de fazer esse giro para sentar, a pessoa já tem um padrão mais lentificado e aí demora. Só que o teste, ele é um teste de agilidade, justamente por essas mudanças de direção. Então, o percurso de girar para sentar faz parte do teste também, tá? Qual é o próximo, professora? Tá. Essa marcação... Oi. A perda da massa muscular, né? A sarcopenia são 3 critérios para a gente diagnosticar sarcopenia. E aí, de fato, é um diagnóstico. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi profissionais de educação física falando assim, quem faz o diagnóstico é o médico. Ok, quem faz o diagnóstico é o médico, mas o diagnóstico ele é baseado em 3 critérios: força muscular, massa muscular e desempenho funcional. Então, se a pessoa preenche os 3 critérios, ela tem sarcopenia, ela não precisa ir para o médico para saber disso, ela tem sarcopenia. Só que, claro, você vai a partir dali encaminhar para o médico para que ele possa dar os encaminhamentos normativos, porque a sarcopenia ela é uma doença. Eu, particularmente, quando eu faço as minhas avaliações, né, para evitar esse tipo de situação e talvez uma interpretação incorreta de dizer assim, ah, tá querendo ser médica, de diagnosticar, eu coloco assim, que a pessoa avaliada preenche todos os requisitos para o diagnóstico como sarcopênica ou pré-sarcopenia, tá? Que já foi uma colega médica que disse, Pietra, mas evite, porque no meio da saúde tem, né, sempre tem algumas condições. Eu disse, então ok. Então eu sempre coloco assim, né? Força pode ser avaliada com a força de pressão manual, que é o ponto de corte que eu coloquei aí para vocês. 16 quilos é o mínimo para a mulher e 27 quilos é o mínimo para o homem. Então, menos do que isso, já tem uma perda de força muscular identificado. Também pode ser identificado pelo teste de sentar e levantar da cadeira. Então, quando a quantidade de repetições ela não é adequada para a idade, já tem um declínio de força. Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é a funcionalidade. Então, como avaliar a funcionalidade? O teste do Time Up and Go teste, ela precisa estar normal. Os testes de equilíbrio que a gente vai fazer daqui a pouco e o teste de velocidade de caminhada. Então, a pessoa precisa apresentar normalidade nesses testes de capacidade funcional. E a massa muscular, ela pode ser avaliada com bioimpedância,
pode ser avaliada com equações antropométricas e pode ser avaliada com ultrassom, ressonância magnética, outros critérios, outros testes diagnósticos mais sofisticados, né? Porém, também tem as suas dificuldades aí para serem realizados. Então, o que é mais comum a gente utilizar a antropometria ou a bioimpedância, que a gente consegue ter também resultados, né, confiáveis, validados cientificamente. E aí, quando a pessoa tem perda de força e perda de massa muscular, ou perda de massa muscular e perda de funcionalidade, ela tem sarcopenia. Se ela tem perda de massa muscular, perda de força e perda de funcionalidade, ela tem sarcopenia severa. Se ela só tem a perda de massa muscular, ela tem pré-sarcopenia. Então, pré-sarcopenia é muito comum da gente encontrar, muito comum mesmo, a prevalência é muito alta. Por quê? São pessoas que têm já uma perda significativa da massa muscular, e essa perda da massa muscular é no esqueleto apendicular, é braços e pernas, tá? O tronco não conta para o diagnóstico de sarcopenia, é braços e pernas. Tem uma perda já de massa muscular, mas é uma pessoa muito ativa, né, inserida na sociedade, que desenvolve muitas funções em casa, passa muito tempo arrumando a casa, se movimenta demais, tem uma vida social muito movimentada, então ela não perde função porque ela está sempre em movimento. Então, muitas vezes essa pessoa ela não perde função, ela não perde força, mas ela já está em declínio de massa muscular. Ela vai conseguir evitar, postergar a dependência funcional? Vai, porque é uma pessoa ativa fisicamente. Mas o processo já está em andamento. E aí é preciso se criar estratégias para reverter esse quadro de pré-sarcopenia. Porque mesmo que a pessoa mantenha a sua rotina muito ativa no dia a dia, o nosso normal é perder massa muscular, que é relacionado ao envelhecimento. Então, todo mundo vai perder. Quem é fisicamente ativo e quem não é. A gente não para o envelhecimento, né? Então, é algo que é para todos. Só que se a gente está ali recolocando aquela poupança de massa muscular, a gente vai conseguindo minimizar esse processo, tá? Então, são esses 3 critérios. Aí, vamos lá, para o teste de velocidade de caminhada. Pode me ajudar aqui, por favor? A gente precisa de uma distância de 6 metros. Eu acho que assim, na diagonal dá, né? Pra cá, assim, ó. Pronto. Ah, já deu, já tem 7 aqui. Peraí. 6. Pronto. Pode deixar no chão, tá ótimo. Obrigada. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó. Pronto, obrigada. E vamos lá. O teste de velocidade de caminhada de 4 metros, a gente precisa marcar uma distância de 6 metros. E aí, nessa distância de 6 metros, o primeiro metro, vamos supor que eu vou começar o teste daqui. Esse primeiro metro, ele não é marcado no cronômetro, que é um teste de tempo. A gente vai pedir para a pessoa caminhar primeiro normalmente, como ela caminha no dia a dia. Então, só é caminhar. E aqui eu estou marcando o tempo. Quando eu passo nessa última marcação, que a distância central aqui é 4 metros, então aqui ele está em 5, né? Começou lá, 1 metro, eu coloco um marcador, e depois de 4 metros eu coloco outro marcador. Então, no primeiro metro e onde inicia o último metro. Esse pedaço aqui, o avaliado, ele não sabe que não está contando, mas o avaliador sabe. Por que é importante esse 1 metro final e 1 metro inicial? Porque é um período onde a pessoa vai começar a ter uma aceleração da marcha e uma desaceleração da marcha. Então, o teste, ele só mede a velocidade mais constante, vamos dizer assim, os 4 metros centrais, tá? Se eu sei que são 4 metros, eu vou marcar o tempo que a pessoa vai levar para caminhar. Quando eu divido 4 pelo tempo, eu tenho a velocidade em metros por segundo. O critério de classificação é muito fácil. O ideal é que essa velocidade seja de 1 metro por segundo, mas o normal é acima de 0,80. Então, para quem, e aí também é muito fácil para o avaliador, na hora do teste a gente já sabe se deu normal ou não.
Porque eu estou aqui passando, vamos supor, estou fazendo o teste. Passei aqui, acionei o cronômetro. Venho caminhando, passei aqui, parei o cronômetro. Eu termino o teste aqui. Se quando eu paro o cronômetro tem mais de 4 segundos, então a velocidade ela já está mais reduzida. Pode estar normal, se ela for mais de 0,80. Mas vamos supor que a pessoa fez essa caminhada de 4 metros em 8 segundos, ela está com uma velocidade de marcha muito prejudicada. Vai dar 0,5 metros por segundo, né? Ou seja, ela dobrou o tempo aqui para fazer o que seria o ideal do teste. Nessa marcação, a gente faz 3 testes. O teste de velocidade de caminhada em velocidade habitual, eu vou pedir para a pessoa caminhar como ela caminha no dia a dia. O teste de velocidade de caminhada em velocidade máxima, então eu vou pedir para a pessoa caminhar o mais rápido possível, mas sem correr. E o teste de equilíbrio dinâmico, que eu vou explicar daqui a pouquinho, que também é numa distância de 6 metros. Então eu uso a mesma marcação, só que eu não vou considerar essas marcações centrais, tá? Um voluntário para o teste aqui de velocidade de caminhada. Vamos lá, professor. Clique aqui, por favor. Bom, vou pedir para você caminhar, normal, como você caminha no seu dia a dia, até lá o final da marcação, certo? Pode ir. Vamos mais uma vez? Pode voltar. Ok, obrigada. 3h23 na primeira e 3h38 na segunda. Então, a gente já sabe que se deu menos de 4 segundos, tá ótimo, né? Então, o teste é normal. Vamos calcular aqui a velocidade de caminhada dele. 3h23, 4 dividido por 3,23. 1,23 metros por segundo. Excelente. Acima de 1 tá perfeito, tá excelente, tá? A gente faz 2 vezes, mas a medida que vai ser considerada é a que for o menor tempo, certo? Agora, professor, vá o mais rápido que você puder, mas sem correr, tá? Peraí, desculpa, tô na calculadora. Pode ir. Bora. Parou. Boa. 1,93. Vamos voltar? Vai. Bora. 1,61. Excelente. Muito obrigada. 1,61 foi. Pronto. Dividido. 4 dividido por 1,61. 2,48 metros por segundo. 2,48 metros por segundo. Excelente. O teste de velocidade de caminhada, ele é um teste que se relaciona diretamente com a função cardiovascular. Então, a velocidade por si só, esse teste, ele é um indicador de mortalidade. Só a velocidade de caminhada já é um indicador de mortalidade. Velocidade de caminhada abaixo de 0,8, a chance de mortalidade é mais alta. Quanto mais lento o padrão da marcha, maior a taxa de mortalidade. Porque pior é a funcionalidade. Se a funcionalidade ele é o cerne da questão, né? Então, quanto pior a função, pior a mortalidade. Né? Hoje tem algo muito discutido, que é a capacidade intrínseca. Já ouviram falar no ICOP, que é uma ferramenta de avaliação da capacidade intrínseca? ICOP, é uma sigla, ICOP. A capacidade intrínseca, na verdade, assim, deixa eu voltar. Os testes funcionais, eles são indicativos da capacidade intrínseca. Então, a capacidade intrínseca é a capacidade que nós temos biologicamente de desenvolver tarefas. Não só desenvolver tarefas, mas é a capacidade que vai ser o norteador de todo o nosso funcionamento orgânico. Então, imagine, e o símbolo, esse termo capacidade intrínseca, ele foi divulgado mais pela Organização Mundial de Saúde, porque nós estamos na década de promoção do envelhecimento ativo, né, que é a década 2020-2030. Então, a OMS criou um símbolo que é uma planta. A raiz da planta é a capacidade intrínseca e as folhinhas é a funcionalidade.
o que a gente precisa preservar para a pessoa idosa é essa capacidade intrínseca, que vai ser vista pela funcionalidade. A gente não consegue medir a capacidade intrínseca diretamente, né, com exames, com atividades fáceis de campo. A gente não consegue mensurar o que é o equilíbrio fisiológico do nosso organismo para que vai refletir nas nossas funções. A capacidade, os testes funcionais, eles são um reflexo do nosso equilíbrio funcional, né, da nossa capacidade intrínseca. Então, por exemplo, o teste de velocidade de caminhada, ele é um indicador direto de aptidão cardiorrespiratória. Se a velocidade de caminhada está prejudicada, a minha capacidade intrínseca ela está também prejudicada, do funcionamento do coração, do funcionamento da circulação, do funcionamento pulmonar, do funcionamento muscular, que vai possibilitar a minha capacidade de deambular independentemente, né? Então, os testes funcionais eles são um reflexo de toda a nossa capacidade vital, né, que é a capacidade intrínseca. E aí tem esse instrumento que é o ICOP, que ele é muito mais completo, ele avalia não só a parte funcional, mas também outras características, tá, relacionadas à capacidade intrínseca como um todo. Então, o teste de velocidade de caminhada é um teste que não se pode deixar de fazer. Ah, eu tenho pouco tempo, vamos supor, estou lá na atenção básica, atendendo junto da equipe multidisciplinar, pessoas idosas, a gente está fazendo um rastreio de sarcopenia, vamos supor, a gente está avaliando a funcionalidade da comunidade. Como é a atenção básica, o fluxo de pessoas é muito maior. Ah, eu tenho 20 minutos para cada pessoa, tenho que escolher os testes. Esse aqui não pode deixar de estar nessa lista, assim como o sentar e levantar da cadeira, tá? Então, são testes que são essenciais. Qual é o próximo agora, professora? Gente, se tiver alguma dúvida, vão falando, viu? Equilíbrio estático. Os de equilíbrio estático são 4 posições. Nessas 4 posições, só esse teste de equilíbrio estático e o sentar e levantar da cadeira, ele forma outra bateria de teste. O que é uma bateria de teste? É um conjunto de alguns testes funcionais e ele classifica a pessoa de acordo com aquele conjunto. Esses testes de equilíbrio estático, junto com o sentar e levantar da cadeira, ele faz parte de uma bateria que é o SPPB teste. Tá? O SPPB teste, ele também dá esse indicativo de funcionalidade, assim como o Senior Fitness Test, que é o da Hickley Jones. Então, as baterias nada mais são do que um conjunto de vários testes funcionais e que existe uma classificação para o conjunto, não independente para cada teste, tá? Então, o teste de equilíbrio estático, ele também é um teste muito rápido e fácil da gente fazer e necessário. Então, são 4 posições que a gente vai pedir para que a pessoa fique. Então, deixa eu ver aqui para o meio para todo mundo me ver. Bom, os testes, eles são assim, ó. Primeiro eu vou ficar nessa posição, 2 pés juntos, coladinho um pé com o outro, né? O que acontece? Às vezes a pessoa para assim. Tem que pedir para ela realmente tentar juntar os pés. E para a pessoa idosa, às vezes isso é até desafiador. Porque para quem tem uma osteoartrose, por exemplo, no joelho, né, e tem já deformidade articular, ela vai ter muita dificuldade de permanecer na posição adequada. Mas o protocolo do teste a gente precisa seguir. Se a pessoa não é capaz de realizar, a gente coloca que ela não é capaz de realizar. Não se adapta ao protocolo para a necessidade da pessoa. Se ela não consegue, é porque ela não consegue. A gente tem que escrever que ela não consegue, ou seja, ela zerou aquele teste, tá? Então, o teste de equilíbrio estático, vou pedir para a pessoa ficar 10 segundos nessa posição, que é o side by side, um pé do lado do outro. Depois tem a segunda posição, que é o semi-tandem. Vou pedir para a pessoa ficar com um pé na metade do outro, assim, ó. Certo? Depois eu vou pedir para ela ficar na posição tandem. 10 segundos em cada posição. Então, ela precisa ficar com os pés em linha, calcanhar encostando na ponta dos dedos do pé de trás. Terceira posição essa. Quarta posição, monopodal ou unipodal. Vou pedir para ela ficar em um pé só, também por 10 segundos, tá? Uma coisa importante, o avaliador tem que estar apto a segurar o avaliado se ele tiver um desequilíbrio, tá, gente? Então, por exemplo, eu particularmente eu só ando de tênis.
Às vezes eu disse a vocês que eu atuo tanto no ensino quanto no serviço, né? Às vezes eu estou num consultório privado fazendo avaliação. Aí, consultório, geralmente, os profissionais de saúde vão de salto e tal. A gente não tem como andar de salto para fazer avaliação funcional. Eu tenho que estar de tênis. Se o idoso for cair, eu tenho que ser capaz de segurar. Então, por exemplo, já aconteceu a situação de chegar um homem idoso, muito grande, com grande desequilíbrio. Esses testes eu já não fiz. Porque se ele for cair, quem vai segurar? Vai cair eu e ele. Então, a gente precisa também entender que a segurança está acima de toda a situação, tá? Porque quando acontece alguma situação indesejada, como uma queda, isso vai repercutir em quem é a pessoa que é o tomador de decisão naquele momento. É o profissional. Então, ou eu peço ajuda a alguém que possa dar esse suporte, ou então eu marco outro momento para fazer isso quando eu tenha um determinado suporte, certo? Então, é preciso a gente ter sempre isso em mente. Então, o teste de equilíbrio estático é bem tranquilo, 10 segundos em cada posição. Side by side, semi-thunder, thunder e monopodal, certo? O teste de equilíbrio dinâmico, que eu acho que é o próximo da lista. O teste de equilíbrio dinâmico, eu disse a vocês que a gente ia precisar dessa marcação, né? Só que eu não preciso dessas marcações centrais. Obrigada. Não preciso dessas marcações centrais, só dos 6 metros. Quem se habilita? Voluntários. Vamos lá. Luísa? Vamos lá, Luísa. Isa, desculpa. Lembra essa posição do teste do equilíbrio estático? Você vai precisar caminhar a mesma distância, os 6 metros, sempre encostando o calcanhar do pé da frente na ponta dos dedos do pé de trás. O que eu oriento geralmente? Se a pessoa vai no intuito de encaixar o pé aqui, ela geralmente pisa no pé. Então, eu sempre oriento assim, pisa longe, puxa o pé e encosta. Pisa longe, puxa o pé e encosta. Para não correr o risco dela estar pisando no pé dela mesmo, tá? Então, se não consegue já colocar aqui, pisa longe, puxa e encosta. Não pode pisar fora da linha. Se eu pisei fora da linha, eu recomeço o teste. São 3 possibilidades de realizar o teste, certo? Vamos lá, Isa? É sem olhar para baixo? Não, pode olhar. Encosta o calcanhar na ponta dos dedos. E aí, ó, eu vou aqui, sempre próxima. Caso ela desequilibre, eu tô aqui atenta para segurar. Encosta. Ok, muito bem. Arrasou. Tem mais algum aí, professora? Começa agora. Agora começa a bateria de Hickley Jones, né? Tem alguns testes que a gente já fez aí da bateria de Hickley Jones. O primeiro é o... Pronto. Flexão de cotovelo. A pessoa precisa estar sentada na cadeira. Esse teste, ele é bem desafiador, viu? Confesso a vocês que eu particularmente não uso esse teste de flexão do cotovelo. Por isso que a bateria de Hickley Jones às vezes é difícil de usar. Mas assim, depende de quem é essa pessoa que você vai avaliar. Se é uma pessoa como a professora Márcia, a gente consegue avaliar tranquilamente. Mas se você vai avaliar, por exemplo, numa instituição de longa permanência, onde naturalmente os idosos são mais frágeis, se não conseguem. Porque o protocolo, ele como é uma bateria que foi desenvolvida em língua inglesa, ele é em libras. O quilo, a quilagem é libras. Aí não dá exato, né? Quando a gente traduz. Então, para as mulheres é 2 quilos e alguma coisa, né? Vê aí para mim, por favor. Tá anotado. Pronto, altere de 2 quilos para as mulheres e 4 quilos para os homens. Porque quando... 2,27, é. Pronto.
Aí o de 3,63, como passou de meio pela regra do arredondamento na matemática, passa de meio, você arredonda para cima. Menos de meio, você arredonda para baixo. Então fica 2 quilos para as mulheres e 4 quilos para os homens. Para as mulheres, ok, a gente às vezes até consegue, mas para os homens 4 quilos é muita coisa. Para uma pessoa idosa, principalmente quando ela não faz exercício. Quando é um idoso que tem um bom ritmo de atividades físicas ou de exercício no seu dia a dia, ok. Mas quando você vai avaliar uma pessoa idosa mais frágil, 4 quilos é muita coisa. Então, assim, é mais difícil conseguir fazer esse teste. Mas a pessoa vai estar sentada, você vai precisar só pedir para ela fazer o máximo de flexões que ela puder durante 30 segundos. Você anota a quantidade e classifica de acordo com a tabela que está aí no final, que é de acordo com a idade também, tá? Então, não tem segredo o teste, são 30 segundos. O que precisa ter atenção é que a execução, ela deve seguir, né, as normas da biomecânica. Então, se a pessoa faz uma flexão dessa forma, é porque aquela carga ela não é capaz de realizar. Ela precisa fazer a extensão completa e a flexão completa. Só isso, tá? É, sem trazer nenhuma outra musculatura acessória. Sem nenhum estender completo e flexionar completo. E ela não pode ter auxílio. Então, você não pode ajudar, não pode fazer nada. Ela tem que conseguir realizar 30 segundos, quantas repetições ela conseguiu fazer e você vê na classificação. É um teste indicador de força de membros superiores. Em alternativa a esse teste, eu uso a força de pressão manual, que também é um indicador de força de membros superiores e é de mais fácil execução, tá? Caminhada de 6 minutos. O teste de caminhada de 6 minutos, ele também é um teste de aptidão cardiorrespiratória. Mas o teste de caminhada de 6 minutos, ele vai ser aplicado com pessoas idosas que sejam mais robustas. Porque nem, às vezes, por exemplo, vou falar, hoje de manhã eu estava atendendo os idosos lá na Casa do Pobre, que é uma instituição de longa permanência no Vergel, vocês conhecem? O idoso institucionalizado, ele é frágil. A maioria é frágil. Eles não conseguem, tem muitos, a maioria não consegue fazer o teste de caminhada de 6 minutos. Mas o teste de caminhada de 4 metros ele consegue. Então, é por isso que a gente precisa ter as outras possibilidades. Por que eu botei para vocês aí? Porque a bateria. A bateria, ou a gente usa ela toda, ou a gente usa os testes separados e classifica o teste independente, né? O teste de velocidade de 6 minutos, por exemplo, eu uso com os idosos que participam do projeto de extensão que eu tenho lá no SESMAC, que é o Longevidade Saudável. Então, são idosos que vivem em domicílio, fisicamente ativos, que vão sozinhos, que voltam sozinhos. Então, é uma outra população. A gente precisa ter pelo menos um espaço de 50 metros. Então, vamos supor aqui esse corredor. Eu vou marcar os 50 metros e eu vou marcar no cronômetro 6 minutos, para o tempo ir diminuindo, né? E aí eu vou pedir para essa pessoa caminhar o mais rápido que ela puder durante esses 6 minutos. E eu vou ficar contando quantas vezes ela vai e vem. No final, quando for acabar os 6 minutos, eu vou avisar para ela, faltam 10 segundos. Quando acabar, você para e fica estável. Então, acabou os 6 minutos, parou, onde a pessoa estiver, ela para. Aí você contou quantas vezes completas ela foi e voltou. E você mede aquele percurso final incompleto que ela caminhou. Então, vamos supor que a pessoa fez 6 vezes de ir e vir, né? Entre ir e vir 6 vezes e parou em 30 metros. Então, 6 vezes 50 metros dá 300 metros. Mais 30 que ela caminhou incompleto no final, quando acabou o tempo, 330 metros. Aí tem a classificação por metragem. Quanto, no mínimo, a pessoa precisa realizar de acordo com cada idade, certo? Qual é o próximo, professora? Esse é bem legal. Ele é um teste de aptidão cardiorrespiratória também. Ele é utilizado muito em pesquisa científica, isoladamente, só ele, para monitorar a aptidão cardiorrespiratória de pessoas idosas. Porque ele não precisa de nenhum equipamento. Então, você não precisa de esteira, você não precisa de bicicleta, você consegue fazer uma pesquisa com valor de menos custo ou para o acompanhamento mesmo, né, na questão do serviço, tá? Então, você vai pedir para a pessoa, você vai marcar 2 minutos
e ela vai ficar fazendo a flexão estacionária do quadril. Precisa alinhar, né, a patela com o quadril, então ela precisa conseguir realizar a execução correta, né? Então, se a pessoa começou a declinar aqui, acabou, ela não consegue realizar os 2 minutos. Ela precisa ser capaz de realizar os 2 minutos e você vai contar quantas repetições ela conseguiu fazer nesse tap do step, certo? O que mais? Sentar e alcançar um teste de mobilidade de quadril. Então, essa é uma alternativa muito boa para o teste de flexibilidade de quadril com o banco de Wells, porque você não precisa ter equipamento. E você consegue fazer em qualquer lugar. Só precisa ter uma cadeira, a pessoa está sentada, você vai pedir para ela estender a perna e ela vai tentar tocar a ponta do pé. Você vai medir, se ela conseguir tocar a ponta do pé sem flexionar o joelho, ótimo. Então, perfeito. Se ela não conseguir, você vai medir a distância que faltou da ponta do dedo até a ponta do pé. E essa distância, estão tentando, né? E essa cadeira tá alta, viu? Então tá muito bem. Na parede. Não, é como eu tô aqui. É como eu tô aqui na cadeira. É, isso, é nessa posição aqui que eu tô, tá? Então, sentado na cadeira e você vai estender a perna. Isso, sentar no chão. Para quem não consegue sentar no chão, para você, se você não tem o banco de Wells à disposição. Então, por exemplo, você está trabalhando numa academia da saúde, na atenção básica, você não vai ter equipamento. Então, esse é um teste que é útil, válido cientificamente e que ele não tem custo. Você consegue fazer e é mais fácil para o avaliado. Então, é uma ótima opção, tá? Então, só lembrar que não pode flexionar o joelho e a pessoa vai até lá. Então, não conseguiu, você vai medir a distância da ponta do dedo da mão até a ponta do dedo dos pés e tem a classificação aí dessa distância por faixa etária também. O próximo teste é o teste de alcançar as mãos. Então, você vai pedir para a pessoa encostar uma mão na outra, assim, ó, nas costas. Eu só mostro desse lado, porque o outro eu não consigo. Que é um teste de mobilidade dos ombros, tá? Da cintura escapular. É, não, você tem que conseguir em postura correta. É, verdade. Em postura correta. Não, se você conseguiu com um lado, já tá ok, tá? Então, é um lado. Conseguiu um lado, já tá ok, certo? Gente, mais alguma coisa? Tem mais? A minha pengou foi aquele que a professora Márcia fez aqui, que também faz parte dessa bateria. Só isso, né? E aí tá a tabela de classificação no final. E depois eu mando, professora, a referência. Que agora que você virou a página, eu percebi que eu não botei. Aí eu mando as referências, pode compartilhar com o pessoal. Qualquer profissional da saúde. Educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, qualquer um. Qualquer profissional de saúde pode aplicar. Não tem uma área específica, não. Tá? E que algumas tarefas você vai desenvolver você não consegue por questões de locomoção. Sim. E fica aquele receio, gente, aquele medo. O que é que eu posso fazer? É. Isso. E a avaliação funcional é exatamente para, além de você ter um parâmetro de evolução daquela pessoa, futuramente, você refaz e compara ela com ela mesma. Você, enquanto profissional, você tem um parâmetro que lhe dá segurança para prescrever a intervenção. Porque você sabe o que ela é capaz de fazer.
ou que ela não é capaz de fazer. Então você não vai propor atividades que ela não seja, que ela não esteja apta, porque tem um lado muito ruim quando a gente propõe algo que a pessoa não é capaz de fazer, ela se desmotiva. E a pessoa idosa, a, como é que eu posso dizer? Os idosos de hoje não foram pessoas que tiveram um incentivo para a prática de atividade física, principalmente nós mulheres, né? Isso não existia, isso é algo muito novo. Então, as futuras gerações, eu digo que da minha filha para frente, é algo completamente, tipo assim, faz parte da minha vida, eu tenho que fazer atividade física. Mas para as outras gerações, todas as outras que já, nós, né, que já estamos por aqui, não é algo que a gente aprendeu desde pequeno, que a gente tinha que se movimentar. Principalmente para as mulheres de hoje, idosas de hoje, que a grande maioria ainda cresceu numa cultura em que a mulher ficava em casa e cuidava dos filhos da comida. Então é muito difícil, e eu falo assim, pelo pouco de experiência que eu tenho no serviço, todas as mulheres que eu atendo hoje, todas foram os filhos que levaram. Nunca é assim, eu quero fazer uma atividade física, eu vou fazer exercício. Não. É os filhos que começam. Você precisa, você precisa, você precisa. Reflito muito sobre isso, porque quando a gente fala sobre nós profissionais da educação física, falamos sobre a importância do exercício físico, uma questão fisiológica, de manutenção e tal, é ignorada, mas quando o médico fala, você tem que fazer exercício físico, porque senão a sua vida. Aí a pessoa fala. Nisso também. A mulher fazia exercício físico que é a coisa de homem. No nosso lado tem o lance da dança, os homens não podem, né? Hoje isso está mudando, na parte de dança muito mais que a minha, por exemplo. Meninos dançam mais que a minha. E sem se preocupar com um julgamento cultural, né? É verdade. Sim. Você pega uma criança de 12 anos, ela não sabe sentar na cadeira. Você pega um idoso de 12 anos, ela não sabe sentar na cadeira. A minha escola fala porque as pessoas eram muito empregadas. E aí eu passei 4 anos, o teste somente por 11 anos, para ver o que estava acontecendo, que é jovens, tem a menor amplitude, né, para fazer o concentrado, que você projetava uma variável. Você ficava impressionada com aquilo, de 8 anos de idade. Não consegui. Aí eu comecei a fazer uma investigação, 4 anos, algumas foram embora da escola, que vai nessa, aí eu consegui fazer uma pesquisa muito mostrada naquela escola, esse retorno de 4 anos, o índice de flexibilidade era baixíssimo. Aí eu comecei a trabalhar nas atividades de porque o que a gente trabalhava ali preconizava essa ideia de você, né, trabalhar essa articulação. Mas eu fiquei impressionada com isso. Isso foi antes da pandemia, foi agora. Sim. O dia todo, então, e o uso do celular, né, para as crianças, principalmente, isso é uma pandemia silenciosa, que a gente vai começar a ir vendo os resultados lá na frente, dessa desconstrução, né, de um arcabouço motor para desenvolvimento. Isso não tem. Aí vai. Essa mesma questão. Falta de repertório. Vai uma menina de 16 anos, quando ela vai tocar a perna assim, ela não consegue, ela não tem força para levantar a perna. Mas aí eu também vou para outras questões, que são
e alimentação, Sim. né, que a criança não come bem, e aí tem sustentação. Mas é uma coisa que eu tenho observado ultimamente no escola atual, falta de repertório. Falta de repertório, isso é um grande problema. Pois é, mas aí é isso, os testes funcionais eles dão pra gente uma base assim do que fazer, né, para que você não comece a intervenção às cegas. Então, e não só que essa intervenção vá trazer uma perda da motivação, uma frustração para a pessoa, mas também que ela seja uma intervenção no qual ela seja útil e não subestime a capacidade, porque o que a gente mais vê na área de intervenção do exercício físico com pessoas idosas é os próprios profissionais subestimarem a capacidade da pessoa idosa. Então é aquela coisa que como se o exercício tivesse sempre que ser leve, sempre que ser muito cuidadoso com alguém que pode se quebrar ali a qualquer momento, né? Então isso também é uma contrapartida, que os testes funcionais eles mostram para a gente o que a gente pode fazer e quais são os pontos de maior fragilidade, para que você comece a prescrever a intervenção considerando esses pontos de maior fragilidade, mas considerando que aquela pessoa ela é um adulto mais velho. Ela não é uma criança que tem uma condição frágil, é uma pessoa adulta mais velha, que tem as suas condições específicas de acordo com o seu nível de saúde, com a sua independência funcional, né, com um aspecto amplo da saúde, não só aquela parte física específica. É isso, gente. Dúvidas? Obrigada por ficarem até agora, né? A última atividade do dia, o dia todo extenuante. Obrigada também, obrigada pelo convite. Aham, sim. Tem que voltar, tem tudo isso. A primeira piscina do Tenildo, né? Essas coisas para complementar o entendimento que a gente deve observar, né? Para depois fazer. É que de manhã eu estava em aula, né? Na verdade, estava na supervisão do estágio, que foi lá na Casa do Pobre. E aí, como é supervisão de estágio e é uma população vulnerável, não dava para eu não estar. Aí, infelizmente, eu não pude vir de manhã, né? Eu falei à professora, eu disse, professora, precisa ser assim mais pro final da tarde, mas me coloco à disposição, quem tiver alguma dúvida ou quiser um dia vivenciar algum dia dessas intervenções aí de atendimento, lá na Casa do Pobre com idosos mais frágeis, né? Ou no longevidade. Posso. Ah, tá, posso sim. É que, tá, obrigada. Eu mando sim. Eu imprimi 30, desculpa. Eu imprimi 30 arquivos, assim, 30 apostilas, né? Aí, quando eu vi pouca gente, eu disse, eita, vai perder, vai desperdiçar. Essa aqui, eu toma tua correndo, leva, porque ela tem a disciplina. E aí, ela aproveita, que eu sei que ela também trabalha isso, na disciplina. Mas eu mando para a professora Noemi, viu? Desculpa, gente. Não sou boa. Obrigada. Deixa eu tirar uma foto com vocês.